E depois de uma noite de fogo e guerra pela sobrevivência na comunidade de Buritiçal Verde, a imagem que fica é de destruição. Histórias de vida de dezenas de famílias queimadas. E o mais difícil de imaginar é que tudo pode ter sido proposital. A vingança pela morte de um policial pode ter motivado as chamas de um incêndio criminoso. E nesse caso, a denúncia de que os criminosos seriam policiais militares. Profissionais que, por lei, têm a obrigação de cuidar e proteger, podem estar queimando a reputação de uma corporação inteira. Isso mais de uma vez. E por conta disso, pessoas perderam tudo, estão na rua sem ter onde dormir. É primário, nenhum erro justifica o outro. E justiça não se faz com as próprias mãos. E você vai ver ainda. O Corpo de Bombeiros justifica a demora e o choque de informações para atender um incêndio no Buritiçal Verde. De olho no Rio Negro, o nível das águas deve ultrapassar a cota de emergência em Manaus, mas não atinge cheia histórica. E no interior do estado já começa a faltar produtos por conta da enchente das bacias do Rio Amazonas. As perdas com a produção rural chegam a quase 30 milhões de reais. Agora, uma crítica na TV. Tristeza e revolta. Era esse o clima na invasão Buritiçal Verde, no Nova Cidade, um dia depois do incêndio. Dezenas de pessoas que não têm mais para onde ir tentam entender o que aconteceu. Diante das graves denúncias de que policiais militares teriam iniciado o fogo, o comando da PM vai abrir a investigação. Já os bombeiros tentam explicar por que demoraram quase uma hora para chegar ao local do incêndio. O olhar vazio de quem ainda não entende o que aconteceu. No dia seguinte ao incêndio, moradores ainda tentavam recuperar objetos. A gente perdemos tudo que tinha aqui dentro a gente perdemos. Só não queimou a igreja porque Deus não deixou. Esta foi uma das casas atingidas pelo fogo e ela fica no centro do terreno. Por aqui não sobrou nada. O que chama mais atenção é que, segundo os moradores, o incêndio começou ao mesmo tempo em pontos diferentes, até consumir totalmente 14 barracos do terreno. Entre os moradores atingidos, pelo menos 40 famílias eram de indígenas. Dessas, 7 perderam tudo. Nessa quarta-feira, a Fundação Estadual do Índio esteve lá para cadastrar somente os índios desabrigados. Em relação à moradia, sim, entendeu? A gente vai ver como é que a gente vai fazer para estar alocando ela em algum canto, para ela ter os espaços dela também, que ela não pode ficar descoberta. Enquanto isso, dezenas de pessoas ainda não receberam nenhum tipo de assistência. A maioria não tem para onde ir. A família de Sulamita teve de dormir na rua. Aí o vizinho com misericórdia da gente, com as crianças aqui na chuva, aqui dormindo. As crianças, né? Porque eu tô desde ontem. Aí, A senhora dormiu na chuva? dormi, até agora não tô aqui ainda. Alguns moradores acusam a polícia de ter provocado o incêndio. Como vingança, a morte do policial militar encontrado morto no local. Gente, isso não pode acontecer. A gente não tem culpa do que aconteceu. A polícia divulgou a imagem de 3 dos 6 suspeitos da morte do PM e reconheceu que o incêndio pode ter sido criminoso. E hoje toda e qualquer invasão tem a presença e o comando do narcotráfico. Não vou descartar que eles tenham de forma proposital ateado os fogo, mas isso aí vai ser apurado no devido inquérito policial. O comandante da Polícia Militar disse que vai investigar a participação de policiais. Ele sabe que nós não podemos nos nivelar por baixo, até porque nós representamos o Estado. A TV A Crítica estava presente logo no início do incêndio. O primeiro carro dos bombeiros chegou quase uma hora depois. A corporação explicou em nota que a demora foi devido à falta de registro no sistema. Mas nessa quarta-feira, o subcomandante do Corpo de Bombeiros negou que fosse obrigatória a chamada por meio do 193 para enviar equipes. Não importa a forma, basta tomar o conhecimento. Você tem que provar. Basta tomar o conhecimento. O registro pode ser depois.
O comandante da corporação disse que os bombeiros podem ser acionados por outros meios, além do telefone. A solicitação de socorro para o Corpo de Bombeiros, ela pode ser feita via telefone, ela pode ser feita pessoalmente, ela pode ser feita de qualquer forma que chegue a informação para o Corpo de Bombeiro. E nossa equipe retornou agora à noite ao local do incêndio para ver como é que está a situação dos desabrigados. O repórter Emanuel Cardoso está nesse momento junto a famílias que vão passar a noite em uma igreja. Emanuel, boa noite para você. Como é que foi a noite dessas famílias ontem, no dia da tragédia? Boa noite, Amanda. Boa noite a todos. Olha, foi uma noite muito difícil. Isso porque, depois de tudo aquilo que aconteceu, as famílias não foram autorizadas a voltar para este local. Então, as pessoas tiveram que se virar dormindo na casa de vizinhos. Contaram aí com a solidariedade de vizinhos, de parentes, de familiares que moram, inclusive, em outras zonas da cidade. Foi assim que essas pessoas conseguiram passar a noite. Algumas, inclusive, improvisaram uma forma de passar a noite aqui nos arredores desta ocupação. A situação aqui hoje é bem mais tranquila comparando com o que estava ontem, Amanda. Obviamente, tem uma viatura que fica de forma permanente na entrada aqui do Buritizal Verde. Essa igreja onde os moradores já restabeleceram a energia elétrica, que apesar de ser clandestina, eles fizeram essa ligação, é onde muitas famílias vão passar a noite. Aqui nesse veículo que aparece aqui ao fundo, algumas pessoas trouxeram uma sopa para distribuir para os moradores e também trouxeram roupas, Amanda, porque muita gente não tinha o que vestir, ficaram apenas com a roupa do corpo. Então, algumas pessoas trouxeram tanto a sopa quanto comida para os moradores que perderam tudo, das casas que foram incendiadas aqui no Buritizal Verde. Esta é a igreja onde muita gente deve passar essa noite de quarta-feira aqui no Buritizal Verde, principalmente aquelas famílias que realmente não têm para onde ir. A nossa equipe, uma cobrança, melhor dizendo, também dos moradores aqui é a presença do poder público. Eles cobram muito a presença tanto de assistência social como também da Comissão de Direitos Humanos, e a nossa equipe ouviu o defensor público que fala para a gente sobre de qual é a responsabilidade do município em relação a esta situação. Roda a entrevista do defensor. A Defensoria Pública compreende a necessidade de amparo às famílias que já estavam em situação de vulnerabilidade justamente por estarem numa ocupação irregular. Com a situação do incêndio, essa situação se agrava mais ainda, fazendo com que haja necessidade de atendimento do município, que deveria acontecer ex officio. No caso, nós já demandamos do nosso Departamento de Assistência Social da Defensoria já a tomada de medidas, no caso o levantamento, para que possamos nos embasar uma possível ação judicial, caso não haja providências. Independentemente disso, já foram expedidos os ofícios que já devem ser recebidos amanhã, tanto pela Semarge quanto pela Defesa Civil, para a tomada de providências em loco. As famílias se encontram agora em situação de extrema vulnerabilidade, perderam tudo e precisam de amparo. A gente vai ficar acompanhando essa situação ali no incêndio, que aconteceu ontem na comunidade de Buritizal Verde, também a posição das autoridades. Mas agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco você vai ver que frutas e verduras estão começando a faltar aqui nas feiras de Manaus. É que a cheia dos rios alagou plantações no interior. O prejuízo já passa de 25 milhões de reais. De olho na hora 7h19, eu volto no instante.